Ele era, assim, o meu ídolo, né? Desde pequenininha, você perguntava qual era o irmão que eu mais gostava, o Rogério primeiro. O Rogério estava no topo da lista. Ele nunca entrou para ser o segundo, ele sempre entrou para ser o melhor naquilo que ele fazia. Todo malhado, e se cuidava. Eu lembro que ele dormia, época de carnaval, ele ia dormir 8 horas da noite porque ia treinar 6 horas da manhã no dia seguinte. O Rogério é uma coisa impressionante, cara, porque ele jogava bem bola, né? Ele era molequinho, nas categorias menores, a gente assistia os jogos deles e o Rogério se destacava. Seleção brasileira de saltos ornamentais, seleção paulista de futebol. Então, o que ele faz, ele pode não ser o melhor, mas ele se destaca. O Rogério tinha uma aptidão pro esporte incrível, né? O Rogério, qualquer coisa que você desse pra ele, um cara competitivo ao extremo, um cara super batalhador, com aquela gana de vencedor. Tenho certeza que se ele partisse por um basquete, por um vôlei, para qualquer outro tipo de esportes, ele também seria bem sucedido. Ele é um cara focado, ele foca. Quando ele foca numa coisa, como ele foi na arte marcial, como ele foi no futebol também, ele jogou, e nos saltos ornamentais. No Círculo Militar, onde a gente teve, né, nossa convivência, são 10 metros a plataforma. Porra, quando o Rogério chegava lá na plataforma, todo mundo parava, cara. Porque não era o cara que chegava lá e pulava. Ele vinha de parafuso, de aquelas puta loucura que os caras falavam, olha esse moleque, meu. E daí ele foi lá pra Los Angeles, acho que no SeaWorld ele foi trabalhar, inclusive. Às vezes ele fala, né, ele comenta com as pessoas, que eu saltava 23 metros de altura, né? Aí você fala, não, aí ele ia lá e me mostrava o vídeo. E era verdade. Quando o SeaWorld chamou a gente pra trabalhar, na hora ele falou assim, quer saber? Eu vou tentar o high dive, 27 metros. Falei, Rogério, você tem certeza, cara? Porque 27 metros é o seguinte, se errar, você morre. Eu tô fora, eu prefiro ganhar menos e ficar nos 3 metros, 10 metros no máximo, mas 27 é muita coisa. Bom, vai falar não pro Rogério. Ele falou, não, eu topo fazer. Subiu e começou a se jogar lá de cima e virou, em pouco tempo, o mega star do show, né? Uma vez eu perguntei pra ele, mas como é que você pula lá de cima? Ele falou, porque você subir naquela escadinha, você não desce. Você não volta pela escadinha. É mais fácil pular, dá menos medo pular do que voltar pela escadinha. Porque a escadinha era muito estreita. Agora era um negócio surreal, né? Então agora o Tomás e o Rodrigo vão fazer a parte da competição, que seria meio que uma combinação de karatê, judô e jiu-jitsu. Ele trouxe o Kenpo, né? Ele conheceu, ele foi para os Estados Unidos, ele trabalhava com saltos ornamentais, foi trabalhar no SeaWorld, e lá ele saiu daqui, ele era campeão paulista, né? De karatê. E chegou lá, ele foi procurar uma academia para treinar alguma coisa além da profissão dele, que era saltos ornamentais. Esbarrou numa lenda da luta chamado Sensei Bill Ryuzaki, que era amigo do Bruce Lee. Então era um cara assim, que era dublê lá de Hollywood, fez Máquina Mortífera. O Roger conheceu ele e começou a treinar e virou a faixa preta dele lá. Ele começou a dar aula de Kenpo, ninguém sabia o que era isso. Ele fez assim uma legião de seguidores do Kenpo. O cara é brilhante, disciplinado. Ele sabe o que ele quer, ele sabe para que ele veio aqui. O Rogério, ele era o organizador, ele montava as aulas, ele dava aula em 10 academias, ele arrumava kimono, ele montava a demonstração, ele montava treinamento, ele fazia a gente competir, treinava a gente para competição. Tudo uma pessoa só. Assim, era uma intensidade incrível. No dia que aconteceu o acidente, eu estava junto. Foi numa demonstração que veio os mestres deles lá dos Estados Unidos, veio o Sensei Bill, o Sensei Jimmy. A gente fez demonstração no Luciano Huck, fizemos demonstração em quase todos os programas da Band, fizemos demonstração em eventos. Ele fazia a apresentação, a mesma apresentação, 3, 4 vezes por dia, em todo aquele lugar, e a coisa era ensaiada, era muito bem feita. E numa das demonstrações ele estava fazendo com o Sensei Jimmy, o Sensei Jimmy realmente fez um golpe que botou o peso do Roger na perna, girou assim o pescoço e o Roger caiu. Por causa do gramado,
ele deve ter prendido e ele rodou e caiu já com dor no pescoço. Ele recebeu um golpe e ficou. Do jeito que ele recebeu lá a chave, ele ficou. E ele foi levado para o ambulatório e tal. A partir daí ele teve dor, mas voltou tudo ao normal. Mais uma para coleção. Vamos embora. Segue a vida. E seguiu a vida. Treino, puxado, foi. Mas foi aquela coisa, foi uma coisa que foi evoluindo aos poucos, né? E aí foi descobrir depois que isso deu uma sequela, depois de 15 anos mais ou menos. Quando meu pai faleceu, tava eu e ele no cemitério, e ele tava andando na minha frente, aí eu vi que ele tava andando diferente, e eu brinquei com ele, falei, Roger, pô, anda direito, você parece que tá bêbado. Eu falei, pô, imagina, e o Roger não bebe. Ele falou, não, tô andando direito. Eu falei, não, você não tá andando direito, tem alguma coisa errada. A gente começou a perceber que ele começou a tropeçar e cair muito no chão, começou a perder a sensibilidade. Mas ninguém imaginava que fosse tão sério, né? Porque ele era um atleta, né? Era um atleta e o que eu me lembro, assim, é que o cara machucou e pouco tempo depois o cara estava lá de novo na ativa, né? Esse problema dele veio aparecer muitos anos depois. A gente achou que era Parkinson, a gente achou que era algum vírus, alguma bactéria. Levaram a tese dele para a França para falar que era uma bactéria rara, que estava restringindo a medula dele. Falaram tanta coisa. Botaram agulha, ele usava uma touca com agulhas, dava choque na cabeça dele, ele passava por isso semanalmente. Ele voltava extenuado, cansado. Um belo dia o Roger me liga e fala, pô, eu tô com muita dor nas costas, não no pescoço, aqui nas costas, na parte de baixo, na lombar. E eu posso passar aí no consultório pra gente ver? Eu falei, não, passa aqui, Roger, vamos dar uma olhadinha. E aí, no meio da conversa da entrevista, dor nas costas, eu falei, e teu pescoço, que você reclamava sempre e tal, não sei o quê. E ele já com um déficit de movimento muito importante. Aí eu falei, o que é isso? Eu falei assim, não, eu tô diagnosticado com uma doença neurológica e tal. Eu falei, então tá bom, mas estranho, porque esse exame aqui do teu pescoço tem uma lesão e eu acho que você tem que passar com uma pessoa mais especializada nessa lesão, porque eu tô achando muito fora do padrão normal. E o primeiro exame que eu levantei, assim, a ressonância que ele me trouxe, ele tinha uma fratura na segunda vértebra da coluna cervical, numa região chamada de processo odontoide. E logo atrás dessa região que estava quebrada há, sei lá, 10 anos, ele tinha a lesão medular. Então, o que aconteceu com esse maluco, na verdade, é que ele ficou com o pescoço quebrado por 10 anos, lutando, saltando, inclusive, e machucando a medula. E ele tinha que operar, porque se ele não operasse, essa atrofia ia progredir rapidamente. Ele teve sorte de não ter morrido, na verdade. Ficar com a coluna instável na região cervical alta. Ele teve alguma proteção aí que não fez que ele tivesse algo pior, na verdade. Então ele não tinha uma escolha. Ele teve que fazer. Só que era uma cirurgia muito delicada. É uma cirurgia de risco porque você, no segundo nível da coluna cervical, ali não tem muita margem de erro, né? O médico nunca falou muito sobre o risco da cirurgia. Aí ele me chamou e falou, teu irmão já tá lá, já vamos fazer o procedimento cirúrgico. E é um procedimento cirúrgico de risco, entendeu? A gente vai mexer lá e pode acontecer de romper a medula. Se romper a medula, provavelmente ele não volta da sala de operação. Ele achava que ele ia morrer. Quando eu fiquei sabendo, isso foi muito triste, né, pra todo mundo. Hoje é sempre um cara muito ativo, muito guerreiro, muito alegre. E saber que o meu amigo, ele ia passar por essa situação toda foi muito duro para todos nós, né? Ele era tão assim de viver o hoje e viver da melhor forma. Ele foi fazer uma viagem para a Europa e para Dubai ou para Doha, para o Oriente Médio, com o irmão dele. Ele sabia que assim que ele voltasse, ele ia ter que passar por essa cirurgia e que era uma cirurgia que ele talvez não pudesse nem sair vivo. Então ele aproveitou assim os últimos 45 dias dele como se fossem os últimos dias. A forma como ele acabou lidando com tudo isso se transformou para mim num dos maiores exemplos de superação e de gerenciamento de emoções. É incrível ele ainda estar andando, é incrível ele ainda dar aula, ele ainda consegue fazer alguma coisa de treino. Mesmo hoje, com toda a dificuldade dele, ele é um cara intenso. Sabe, ele acorda às 6 horas da manhã, ele vai trabalhar, ele fica o dia todo. A cabeça dele é preparada para vencer tudo, inclusive as dificuldades. Quando o teu dia tá meio down,
Só chama ele pelo telefone, chama ele no WhatsApp, ou então senta do lado dele. Pouquinho, 5 minutos. Ele te enche de energia para você continuar o teu dia. Eu não sei se eu teria essa força, né, de você manter uma alegria que ele mantém. Se imagina ali na situação, né, como que eu reagiria, que respostas que eu daria. Será que eu trilharia um caminho de questionamento, de rebeldia contra Deus, contra tudo e contra todos? E ao contrário, ele não perdeu a essência, ele continuou sendo um cara feliz. Papo de filho de psicanalista. Nós temos 2 instintos muito vivos, o instinto de vida e o de morte. À medida que a gente vai ganhando idade, um instinto de morte vai chegando mais perto do que o de vida. O Roger não tem o instinto de morte, ele só tem o instinto de vida, entendeu? Então ele quer, ele é avatar, ele acha que ele vai durar 300 anos. Ele passou a dar valor à vida para outras coisas. Hoje, eu sinto o Roger muito mais leve e muito mais satisfeito com o viver o agora. E ele é um exemplo para todos nós. É um guerreiro. É impressionante de ver como a nossa força não está só no nosso corpo. Nossa força está no nosso espírito. E você está feliz, com um sorriso no rosto, em paz, amigo do mundo, amigo de Deus, quando tudo está perfeito na sua vida é uma coisa. Mas quando você perde os seus pais, quase que ao mesmo tempo, quando você recebe um diagnóstico como o que ele recebeu, quando as coisas começam a dar errado para você, você se mantém com essa mesma paz, com essa mesma alegria, com essa mesma harmonia, me ensina qual que é o caminho, onde você aprendeu isso?